Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre Biden 13, não sei como é que pronuncia, da Chloe Walsh, que é o primeiro livro sobre os garotos de Tommen. O Johnny Cavanaugh, ele é um jogador prodígio de rugby, ele é uma promessa desde os 14 anos e, inclusive, ele é muito famoso por isso. Todo mundo conhece ele, menos a Shannon, que é uma garota bem pequena, e isso é pontuado de várias e várias maneiras, né? E ela enfrentou bullying a vida toda na escola e ela vem de uma família abusiva, com vários irmãos, com um pai bêbado, agressivo. É, mas tem um irmão que sempre protege ela ao máximo que pode, inclusive do pai dela também, que é o Joey. Ela vai estudar na escola de Tommen, onde o Johnny também é aluno, e acaba conhecendo esse garoto quando está passando pelo campo de treino e ela acaba sendo atingido por uma bola que ele chutou, já que ele estava mega frustrado com os colegas de time dele por não levarem as coisas a sério, então, tipo, ele chutou a bola ao léu assim e acabou pegando nela. Obviamente, ele fica completamente obcecado por ela e a Shannon, que nunca demonstrou interesse nenhum por ninguém, também não consegue tirar os olhos deles. E eles conversam algumas vezes, ele protege ela de um colega de time que é bem babaca e fica dando em cima dela só porque o Johnny falou que era pra todo mundo deixar ela em paz. Ele sai numa foto do jornal porque ela vai dar os parabéns pra ele quando eles ganham um jogo. Só que nós temos um problema também, já que o Johnny ele vem se forçando muito. Ele fez uma cirurgia há pouco tempo e devido a uma lesão e o corpo dele não está se recuperando direito, nem de perto, e ele não gosta quando a Shannon cita isso, até porque ninguém fala, ele não fala com ninguém sobre isso, mas ele acaba contando para ela em uma carona que ele dá para ela. Então, assim, claramente esses dois se gostam, mas tem ali realidades muito conflitantes e tem vidas completamente diferentes. E eles acabam se aproximando um pouco mais quando ele vê ela tendo uma crise nervosa porque ela não quer ir para casa. Inclusive, ele dá uma surra no namorado de uma das agressoras da escola antiga dela e leva ela para sair. Só que ele não entende, ele pensa que ela está sofrendo bullying de novo, ele vê hematomas, machucados nela, e ele nem imagina que está dentro da casa dela o problema, né? Porque ela não conta para ninguém. Então, o Johnny começa a piorar mais nos treinos devido à lesão, né? Já que ele tá fingindo que tá tudo bem, mas não tá tudo bem já faz tempo. E ele é deixado de fora por algumas semanas para se recuperar. Então, ele decide sair para beber com um amigo dele, o Gypsy, e ele acaba pegando uma carona com o irmão da Shannon, o Joey. E ele esquece o celular dentro do carro dele, o que faz com que os dois irmãos, né, o Joey e a Shannon, vão até a casa dele no dia seguinte para devolver. Só que acontece que as coisas ficaram muito mais ruins na casa deles naquela semana. O pai espancou ela como sempre, bateu na mãe, saiu de casa, coisa que assim, ele já fez várias vezes, mas ele sempre volta e a mãe dele sempre deixa. Sem contar que existe um irmão mais velho, né, o Darin, que ele foi o primeiro a sair de casa assim que ele fez 18 anos, ele fugiu e ele nunca mais teve contato com eles, e isso já faz mais de 5 anos. Então, assim, a mãe foi atrás do pai e ainda não tinha voltado para casa, eles ficaram sozinhos com as crianças, com os irmãos mais novos, porque eles são em 5, 6 ao todo, né? E numa conversa com a namorada do Joey, nós vemos que eles, quando eles eram menores, eles foram colocados no sistema de adoção, eles foram separados e coisas bem ruins aconteceram com o irmão mais velho, no lar temporário. E por isso, quando foram levados de volta para casa, mesmo com tudo isso acontecendo lá dentro, eles nunca mais chamaram a polícia, justamente por medo de pararem no sistema de novo e passarem por algo semelhante de novo. E na casa do Johnny, o Joey recebe uma ligação do pai dizendo que a mãe perdeu o bebê porque ela estava grávida e que eles estão indo para casa, mas que ele vai deixar a Shannon lá e não é para deixar ela voltar até o Joey voltar a buscar ela. Depois disso, eles voltam para casa, o que assim, eu achei uma merda. Eu não queria que ela tivesse voltado, né? Mas enfim,
eles não tinham o que fazer diante das circunstâncias, né? E obviamente, uns dias depois, o pai dela surta de novo, como sempre, já que aparentemente toda a raiva que ele sente é direcionada para ela. E o Johnny, ele tá muito obcecado por ela, mas ele quer cuidar dela, ele não quer ser um babaca. E ele já percebeu há um tempo todas essas marcas, hematomas, só que o Joey disse que ela quem tem que contar e ela se recusa a falar para ele o que tá acontecendo. Então, um dia ele vê ela correndo na chuva, logo depois de sair correndo e ter uma crise nervosa ao saber que ele saiu com uma garota doida e que provavelmente vai perseguir ela, caso pense que eles têm algo e ela não consegue lidar com mais bullying, com mais isso acontecendo. E o Johnny vê ela correndo, vai atrás dela e ele e a mãe dele dão uma carona pra ela. Só que a mãe dele leva, e eu amo a mãe do Johnny, leva a Shannon até a casa deles, onde eles jogam videogame, ela toma um banho lá de novo, que nem no dia que o irmão dela levou ela lá. E ele tá tentando muito se controlar para não passar nenhum limite com ela, enfim. Só que ela acaba beijando ele e ele não corresponde, ele fica assim, tipo, completamente sem reação, o que deixa ela completamente surtada, negativa, surpreendendo zero pessoas, né? Porque a coitada é perdida e desestruturada na vida, traumatizada. Mas enfim, as coisas seguem mais ou menos do mesmo jeito, a Shannon escondendo os hematomas, o Johnny escondendo o quanto a perna dele, a lesão, que no caso é na virilha, está doendo, está machucando, ao mesmo tempo tentando proteger ela daquela ex-maluca dele, tentando descobrir quem é que está machucando ela. E um dia, após mais uma surra, ela chega no colégio e já é jogada dentro de um ônibus, já que um jogo em Dublin foi reagendado e o único lugar disponível é junto com o Johnny. Então eles vão o caminho todo conversando, falando sobre medos, segredos, sonhos, enfim. E ela fala um pouco sobre o que ela sofreu na antiga escola, mesmo que ainda não consiga falar sobre o que acontece em casa. E ele fala sobre a lesão, sobre a pressão do jogo, só o quanto ele ama o rugby apesar de tudo isso e o quanto ele está com medo por causa disso. E no jogo ele acaba se machucando gravemente e o treinador descobre que ele não poderia ter voltado assim tão cedo da cirurgia. A Shannon fica completamente em pânico, já que ela percebeu o quanto ela tá apaixonada por ele, assim como o Johnny também tá apaixonado por ela, como eu disse, não é segredo para ninguém. E ela vai encontrar ele no vestiário enquanto ele está esperando a ambulância, já que ele vai passar por mais uma cirurgia de emergência. E eles conversam muito, finalmente acabam se beijando de verdade, e isso foi tipo aos 90% do livro. Eu sabia que era um slow burn, mas eu não sabia que era tão slow assim. Mas enfim. E ela finalmente percebe, né, o quanto ele queria isso, já que ela acreditava que não havia nenhum interesse da parte dele, que ela estava sendo louca, enfim. Só que os paramédicos chegam e ele é levado para o hospital. Na manhã seguinte, o Gibbs, o melhor amigo dele, aparece no quarto dela, dizendo que ele já passou pela cirurgia, que eles descobriram, inclusive, que tinha algo errado na cirurgia anterior, uma via interrompida, o que por isso que ele tinha tanta dor sempre que ele tinha até uma ereção, tipo, tinha realmente algo muito errado na cirurgia. Ele não cuidou tão bem, ele tinha que ter repousado mais, mas também houve um problema na cirurgia anterior. Sem contar todo o rolê da infecção, enfim, né? E ele, basicamente, ele quase ficou aleijado e os médicos nem acreditaram que ele estava andando, que dirá jogando normalmente, porque o rendimento dele acabou decaindo nos últimos dias, né? Então o Gibbs vai fugir para visitar o Johnny no hospital e ele leva a Shannon junto com ele. E quando eles chegam lá, o Johnny tá completamente grogue, ele fala que ele ama ela, que ela vai ser a mãe dos filhos dele, que ele não quer ver ela machucada e sabendo que ele não vai se lembrar disso, ela diz que também ama ele e quando ele pergunta quem machuca ela, ela diz que é o pai dela. Só que, obviamente, quando ele acorda, ele não se lembra de nada ainda e ele está surtado pelo tempo que ele vai ficar sem jogar, então ele pede para ela ir embora e para ela chamar o pai dele. Só que quando ela chega em casa, o pai dela já está sabendo do que aconteceu no vestiário, porque eles foram pegos por um professor, então ele tem que, né, reportar isso. E ele
pega ela, espanca ela como ele nunca fez antes. Os irmãos mais novos tentam proteger ela e se machucam também. E ela pede que eles vão chamar o Joey, que quando chega só para porque a Shannon implora, porque ela tem medo que ele vá preso se ele fizer algo pior ainda, né? E eles dão um ultimato para a mãe deles, que está mais preocupada com o pai do que com os filhos, que ou eles ou o marido, e o livro acaba assim. E assim, gente, pra mim foi uma loucura a forma como eu me conectei com essa história. Fiquei completamente obcecada com esses dois e eu vou começar o segundo agora. E é isso, trarei mais opiniões quando eu terminar isso. Até mais.